Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais uma aula, mais um vídeo do nosso projeto Apoio à EBD, Apoio à Escola Bíblica Dominical. E aqui no início eu sempre peço, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like e também compartilha. Quando você compartilha, você está informando aos outros irmãos do nosso trabalho, desse trabalho que você gosta, da explicação do conteúdo, explicação da lição. E eu fico muito grato. E ao ver o compartilhamento, os likes, a plataforma do YouTube vai indicando também o nosso trabalho para outras pessoas. Como nós sabemos, aqui temos um conteúdo diferenciado. Nós abordamos a parte teológica da lição, mas focamos principalmente na parte pedagógica e textual do conteúdo da lição. Aqui andaremos passo a passo, frase a frase, colocação a colocação que o autor fez para ajudar você a explicar a lição na aula que você vai dar. Esse é o nosso propósito, é o objetivo de quando terminar essa aula de hoje, você possa estar em condições de ministrar na sua igreja. E como é de conhecimento de todos, estamos estudando o primeiro trimestre de 2023. Esse trimestre abençoado com esse assunto impactante, Aviva a Tua Obra. O propósito dessa revista, desse trimestre, é estudarmos sobre avivamento espiritual, unção espiritual, poder de Deus, quais são os seus critérios, seus detalhes, seus requisitos para que isso possa acontecer. O que precisamos para sermos avivados e também para termos uma igreja avivada. E dando continuidade a esse estudo, hoje estudaremos a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 4, que narra ali o episódio de quando Jesus entrou na sinagoga, leu ali o texto de Isaías, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para fazer a obra de Deus, e ali ele declara que aquela profecia se cumpriu ali. A leitura bíblica é baseada aí nesse episódio. Os objetivos da lição de hoje é apresentar Jesus e o Espírito Santo, apresentar a importância da oração na vida ministerial de Jesus e também dos ministros de hoje, e também de destacar a importância e o valor da unção do Espírito Santo na nossa vida. A motivação da aula de hoje, ou seja, a justificativa que ela precisa ser dada, ser ministrada, se dá para corrigir erros sobre a humanidade e a divindade ou a deidade de Jesus. E também mostrar os procedimentos corretos do ministério de Jesus no seu relacionamento com o Espírito Santo. Sim, Jesus, mesmo sendo Deus, precisou orar, precisou falar com o Pai, e isso era através da oração e também pela presença do Espírito Santo. A dica de leitura e pesquisa para a aula de hoje é você buscar conhecer e ler livros sobre cristologia, ou seja, livros que abordam sobre Cristo, a humanidade e a deidade de Jesus. E também livros sobre pneumatologia, ou seja, sobre a doutrina que estuda o Espírito Santo. Procure livros nessas duas áreas que vai lhe ajudar muito a entender os termos, os argumentos e a solidificar o que é defendido, o que é falado na lição de hoje. A lição de hoje está dividida no formato padrão, 3 tópicos. Cada tópico está dividido em 2 subtópicos, mas merece uma observação aqui o primeiro subtópico. O primeiro subtópico é dividido em 4 partes, então é importante você observar para poder organizar o tempo. Senão você perde tempo demais aqui e não chega no final. Eu sempre digo que é de grande importância conhecermos a estrutura da lição para assim poder organizar o conteúdo que vai ser ministrado dentro do tempo
que for passado para você. Vamos então agora para a primeira parte da lição, que é a introdução. A introdução é aquele momento de você chamar a atenção da igreja, dando destaque ao que vai ser aprendido na aula de hoje. Vamos ver o que o autor abordou aqui na introdução. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Aqui na introdução, o autor inicia fazendo uma abordagem sobre o início do ministério de Jesus. Jesus iniciou seu ministério na região da Galileia, por isso ele é chamado também de Galileu, certo? Jesus iniciou o seu ministério ali, e a região da Galileia já é um novo título dado àquela região ali de Israel, que havia sido redistribuído, né? Algumas regiões pegaram outros nomes, como você pode ver aí no mapa. Nós temos a Galileia, nós temos a região de Decápolis, Pérea, Judéia, Idumeia, né? E aí na Galileia nós temos também a cidade de Nazaré e Cafarnaum, não é? Onde Jesus viveu em Nazaré e Jesus também viveu em Cafarnaum. E ele iniciou o seu trabalho aí na Galileia. E o autor fala também que devido à sua pregação, né, a sua ação, o milagre, os milagres que aconteciam, a sua fama correu logo, né? Logo as pessoas ficaram sabendo que havia surgido um pregador ali, havia surgido um profeta ali na região da Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Aqui nós temos 3 informações interessantes. Primeiro, que o ministério de Jesus impactou as pessoas, impactava as pessoas. Nós iremos estudar sobre isso também na lição de hoje. Nós vemos também aqui que o ministério dele era um ministério avivado, não é? E vemos também que isso era por causa da presença do Espírito Santo na sua vida, a comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Esses 3 serão os 3 pontos mais abordados, citados aqui na introdução, mais abordados na aula de hoje. Agora nós iremos estudar o primeiro tópico da lição de hoje. Iremos conhecer como que se deu esse relacionamento, essa convivência de Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Aqui nós temos 3 citações que merecem ser observadas. Primeiramente, o papel do anjo. O anjo veio e anunciou para Maria que ela iria conceber, que ela estaria grávida, que ela ia ficar grávida, que ela ia ser a mãe do Salvador. Nós conhecemos essa história, né? A segunda informação interessante é o papel do Espírito Santo. Porque Maria ficaria grávida, mas o que faria isso acontecer de forma milagrosa, porque não teria contato sexual com o homem, era justamente a ação do Espírito Santo. Então foi através do Espírito Santo que Maria engravidou, foi através do papel, da atitude, da ação do Espírito Santo. E uma outra questão que merece de destaque aqui é a questão da encarnação, tá? Tem que ter bastante cuidado, porque não é reencarnação, é apenas encarnação. Ou seja, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, não é? E ele desceu do céu, encarnou, ele virou carne, ele nasceu como um ser humano. Esse é o processo da encarnação, que teve aí diretamente a atuação do Espírito Santo. Sob a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós sabemos que Jesus já era Deus. Ele é Deus e ele vivia no céu na eternidade.
Então, nesse propósito, Jesus desce, se torna homem. E a expressão aí é Emmanuel, ou seja, Deus conosco, Deus entre nós. Quem agiu diretamente para isso acontecer, né, nessa transformação de um Deus que era apenas espírito e agora se tornou um homem e é 100% homem e 100% Deus, foi o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo foi o principal agente, né? Agora, observando pelo subtópico aqui, diretamente para o nascimento de Jesus, o Espírito Santo contribuiu diretamente. O Espírito Santo na vida de Jesus no batismo. Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão e, ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista é contemporâneo de Jesus, é da mesma época. Mas o ministério de João Batista começou primeiro. E ele começou pregando o arrependimento, porque o reino de Deus já estava chegando. E esse reino de Deus era o ministério de Jesus. Jesus, né, se submeteu ao batismo de João. Não porque ele tinha pecado, não, mas para dar o exemplo. Exemplo de arrependimento, exemplo de humilhação. Assim como ele foi para a cruz. Não é? E quando Jesus é batizado ali nas águas, acontecem alguns fenômenos. Né? O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma forma de pomba. Né? Então, uma forma corpórea de pomba, não dá para dizer que era uma pomba de verdade, ou era um formato de nuvem, um formato de sombra, como se fosse uma pomba, mas foi visto nesse detalhe. E também ouviu-se a voz do Pai dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, ali nós temos a presença de Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a voz, né? A voz do Pai falando. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Então, esse texto é um dos textos que confirma para nós a existência da Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas esse episódio serve para provar os três. Jesus está na água, sendo batizado, né? O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, como diz aqui, não é? E o Pai fala: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, ali estão os três atuando. E no batismo de Jesus, mais uma vez, a presença do Espírito Santo autenticando, né? Autenticando que aquele evento ali era um evento aceito por Deus. O Espírito Santo na vida de Jesus na tentação. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali, experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Nesse subtópico, o autor aborda sobre ações, né, atitude do Espírito Santo na tentação, no episódio da tentação lá do deserto. E começou justamente com o próprio Espírito Santo levando Jesus para o deserto. Quem conduziu, quem botou na mente de Jesus que ele tinha que ir para o deserto foi o Espírito Santo. E ele foi para lá justamente para ser tentado. Olha só, né? Olha os propósitos de Deus aí. Olha as coisas que Deus faz. Né? Jesus foi já para ali, inicialmente ali, já ter um mini combate direto com Satanás, né? Com o adversário que chegou desafiando ele ali. Então, o Espírito Santo estava também presente, atuando naquele momento da tentação. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não há uma certeza que esse jejum
foi de pão e água, ou só de pão, né? Porque a Bíblia diz que no final ele teve fome, mas o certo é que o inimigo apareceu para tentá-lo. E o inimigo usou a Bíblia, tá? Ele usou a palavra de Deus para poder tentar Jesus, para desafiar o poder de Deus na vida de Jesus, não é? E Jesus também rebateu com a palavra. E com certeza aí teve mais um papel do Espírito Santo, fazendo ele lembrar o que ele já tinha lido, o que ele já tinha estudado. Então, sempre que o inimigo usava a Bíblia para tentar Jesus, Jesus respondia, está escrito, né? Porque ali ele estava 100% homem, 100% Deus, mas ele estava na sua humanidade ali. Ele teve fome porque ele era gente como nós, né? Ele era homem e o Espírito Santo estava presente também lá no momento da tentação, ajudando, dando força espiritual, né? E principalmente, né, reforçando a sua mente no conhecimento da palavra e conseguiu, né, rebater o inimigo sem usar nenhum tipo de poder além do que o poder da palavra de Deus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus iniciou seu ministério terreno em cerca de 30 anos, depois de voltar do Monte da Tentação. A leitura bíblica em classe mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos não se interessam pela sua palavra. Aqui nesse subtópico, o autor começa a abordar parte da leitura bíblica em classe de hoje, né, dessa lição. Ele diz que Jesus iniciou seu ministério ali com cerca de 30 anos de idade, né, logo após sair do deserto, né, sair da tentação. E aí Jesus entra na sinagoga, né, que era uns mini-templos, né, que existia naquela época, na linguagem assembleana, como se fosse uma congregação. Ele entra na sinagoga e ele lê o texto de Isaías, e a primeira expressão é que ele foi ungido para evangelizar os pobres. Mas por que a citação dos pobres? Né? E o próprio autor diz aqui, Jesus sabia que os ricos, pela sua riqueza, pela sua vaidade, não dá muito crédito à palavra de Deus. E o pobre é aquela pessoa mais sofredora, mais humilde, mais quebrantada. Então fica mais fácil do poder de Deus se manifestar na vida dela e também mais fácil de aceitar a mensagem trazida por Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo também para curar os quebrantados do coração. Quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde para submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Jesus também disse que foi ungido, né, baseado na profecia, no texto que ele leu, ele foi ungido também para os quebrantados de coração. Ou seja, as pessoas que têm quebrantamento, facilidade em quebrantamento. O que é isso? Se humilhar, se arrepender, reconhecer que erra, reconhecer que está errado e, além disso, buscar perdão de Deus, né? Buscar refúgio em Deus, dependência de Deus. Então, aqui o autor já abordou duas partes sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, em que o Espírito Santo atuou baseado aí no texto da leitura bíblica em classe. Ainda mais, ele também fez convite aos cansados e oprimidos, apregoou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do Senhor. Aqui o autor faz uma abordagem do restante do texto, aonde mostra aí qual era o foco da mensagem de Jesus. Qual seria o foco do ministério de Jesus? Mudar vidas, transformar vidas, mudar situações de pessoas, principalmente pessoas que estavam em situações ruins, não é? Mudar a situação para um lado bom, para uma situação boa. Tudo isso Jesus fez no seu ministério, devido à sua vida de comunhão, devido à sua vida de oração com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente. Jesus pregava e o Espírito Santo trabalhava nos corações para as pessoas receber essa mensagem. Vamos agora, então, concluir esse primeiro tópico.
tópico, nós estudamos aqui que o Espírito Santo teve um papel direto na vida e no ministério de Jesus. Na vida de Jesus, o Espírito Santo esteve presente no seu nascimento, no seu batismo, na tentação, né? Ali no período da tentação, do deserto, e também na sua pregação, na ministração da mensagem que Jesus trazia ao mundo. No ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente principalmente na operação de milagres, maravilhas e sinais. O que Jesus fazia era através do Espírito Santo. A aplicação desse tópico pode ser feita para corrigir alguns erros. Um deles é sobre a humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E algumas pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Jesus, sendo 100% homem, ele precisava do revestimento espiritual e da ação do Espírito Santo. Por isso que ele orava. Tá? Jesus tinha uma rotina de oração porque ele era 100% homem. Esse tópico também pode ser aplicado para combater aqueles que refutam, né, a existência da Trindade na Bíblia. Né? Nós vimos vários episódios, já estudamos nesse tópico, em que estava Jesus e o Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Né? Então, por mais que a palavra Trindade não apareça na Bíblia, mas nesse tópico nós vimos que é possível sim comprovar a existência dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse tópico pode ser aplicado para corrigir também alguns entendimentos errados sobre a ação do Espírito Santo na questão do avivamento. Jesus tinha um ministério avivado. Mas qual era o avivamento? Em que o Espírito Santo agia? Agia para confirmar a pregação. Tem gente que acha que o avivamento está separado da mensagem, está separado da pregação. Alguns gostam de pular, de saltar, gostam daquele cultos do manto, do reteté, que nem presta atenção na pregação. Basta o pregador engrossar um pouco a voz e mudar o tom, ele já está chorando, falando em línguas estranhas. Não é por aí não. O crente avivado é um crente que ouve e entende a palavra, porque a ação do Espírito Santo é justamente para confirmar a palavra de Deus que está sendo pregada. Chegamos agora no segundo tópico da lição. E iremos estudar sobre Jesus e a oração no seu ministério. Sim, Jesus orava. Né? Ele era 100% Deus, mas também 100% homem, por isso ele orava. E nós iremos conhecer e estudar nesse tópico como que isso se deu e quais foram os benefícios da oração na vida de Jesus. Vamos lá. O valor da oração. A oração do Pai Nosso em Mateus não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida, sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Pelo contrário, ela revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Para falar sobre o valor da oração, o autor inicia aí falando sobre a oração do Pai Nosso. E ele diz que em Mateus essa oração não é simplesmente um ritual, não, mas ela serve como um modelo, um estilo de vida, tá? Um estilo de vida cristão, sem hipocrisia e sem também exibição, tá? A oração do Pai Nosso nos leva a isso, porque às vezes tem pessoas que até gostam de orar, mas é para se exibir, é para querer mostrar que ora mais do que os outros, não é? Existem pessoas que gostam de aparentar uma santidade. Então, o Pai Nosso é o nosso modelo de oração, mas não é para isso. Pelo contrário, né? Um estilo de vida humilde e dependente de Deus. Uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, está na dependência do Senhor, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então aqui o autor pega o Pai Nosso e vai distribuindo, separando as partes, as citações, e ele coloca aqui como atitudes de uma pessoa avivada, de um crente que gosta de oração. E dá para aceitar a abordagem dele aqui, né?
Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela trata Deus como seu pai, se aquebranta perante Deus, não é? Se humilha perante Deus e faz da oração esse momento de quebrantamento, de humilhação, mas também de comunhão com Deus. Então, a oração do Pai Nosso é esse modelo de oração para nós que queremos se aproximar cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Uma vida de oração. Nos evangelhos, podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes, por ocasião do envio dos 70 discípulos. A Bíblia está repleta de momentos de oração de Jesus, em que Jesus parou e orou. Aqui o autor citou duas, mas você pode pesquisar e citar mais durante a sua aula. Tá? Aqui o autor cita a oração de Jesus para escolher os seus discípulos e também uma oração de agradecimento a Deus naquele episódio em que ele vai enviar os 70 discípulos, né, como um trabalho ali, um certo estágio ali do trabalho missionário. Mas a Bíblia está repleta de diversos outros momentos, oportunidades em que Jesus orou. Aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. No Getsemane, por exemplo, sua oração nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Aqui o autor aborda uma questão interessante. Ele diz que essa vida de oração, essa rotina de oração, é uma lição para nós. Porque Jesus, sendo Deus, né, orava, e nós, seres humanos, né, meros mortais. Então nós precisamos tirar lições de comunhão com Deus, com Jesus. Jesus fortalecia a sua comunhão com o Pai, porque também estava na sua condição humana, através da oração. Tá? E orar é ter comunhão com Deus, é conversar com Deus, é pedir as coisas a Deus. Mas também precisa ter o cuidado. Jesus orou no Getsemane pedindo para ser tirado aquele cálice. Mas no final ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Esse deve ser o principal sentimento, o principal pensamento no momento da oração. Não é pecado pedir a Deus, não é errado pedir coisa a Deus, suplicar coisas a Deus, mas precisamos ter em mente que acima do nosso querer, acima da nossa vontade, deve prevalecer a vontade de Deus. Vamos então concluir esse segundo tópico. Nós estudamos sobre o valor da oração e o autor, né, baseado ali na oração do Pai Nosso, diz que essa oração é o nosso modelo do nosso estilo de vida, para combater a hipocrisia, combater o exibicionismo, não é? E termos atitude de um crente avivado, chamando Deus de Pai, tendo comunhão com Deus e também quebrantamento na sua presença. Estudamos também sobre uma vida de oração, aonde aprendemos que Jesus, mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, orou várias vezes. E isso é um ensinamento para nós, é uma lição para nós. Nós vimos que Jesus orou para melhorar, para reforçar a comunhão com o Pai, né? A comunhão com Deus. E nós também devemos seguir esse caminho. A oração, meus irmãos, nos torna mais espirituais e menos carnais. Nos torna mais íntimo de Deus, conhecedor da vontade de Deus e menos desobediente, com certeza. Este tópico pode ser aplicado em algumas situações. Uma delas, na vida daquelas pessoas que querem jogar tudo para Deus. Tem pessoas que não gostam de orar, acham que não precisa orar porque alega que Deus já sabe tudo. Ah, se Deus já sabe o que eu preciso, Deus está vendo tudo, então por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que levantar de madrugada, por exemplo, para poder orar? Então, esse tópico ajuda a corrigir isso, né? Nós precisamos orar porque somos seres humanos, falhos, e precisamos melhorar a nossa comunhão com Deus através da oração, através do Espírito Santo. Este tópico pode ser aplicado também para combater o exibicionismo religioso. Sim, e temos muito no nosso meio. Tá? Nós temos muitas pessoas que gostam de fazer do momento da oração um momento de se exibir. Tem gente que se exibe no louvor, na pregação,
E tem também aqueles que se exibem na oração. Pessoas que oram alto, gritando, para que as pessoas percebam que ele ora, né? Pessoas que gostam. Orar não é pecado, né? Orar não é errado. O problema é a questão da exibição, né? É o exibicionismo. Pessoas com palavras bonitas, com palavras, às vezes, vai fazer uma oração que a gente nem entende o que ele está orando, né? A gente está ouvindo a oração, a gente não entende, porque ele está orando não para Deus, mas para se exibir. Esse tópico também ajuda a combater isso. E ele serve também para combater esse estilo de vida errado que muita gente pegou nos últimos anos, né? Preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de ter comunhão com Deus. Pessoas que trocaram momento de oração no seu quarto, na sua casa, na igreja, pelos movimentos pentecostais. Então, ao invés de estar orando, tendo comunhão com Deus, está aí pulando de igreja em igreja, de campanha em campanha, de vigília em vigília. Tem pessoas que gostam muito de pedir oração e ele esquece que o acesso a Deus está aberto. Ele pode orar, ele pode dobrar o joelho também, mas ele fica pedindo dependente de um e dependente de outro. Esse tópico serve para corrigir isso também, né? Porque o próprio Jesus orou, melhorou a sua comunhão com o Pai, o Espírito Santo está presente com Jesus na sua vida e no seu ministério. E nós precisamos também do Espírito Santo na nossa vida e no nosso ministério. Assim, chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição de hoje. Nós iremos estudar sobre uma vida na unção do Espírito, que faz parte também, né, da oração, faz parte do avivamento. A unção do Espírito Santo na vida do obreiro, na vida do crente, faz parte desse avivamento espiritual. Vamos ver aí o que o autor abordou nos dois subtópicos que complementam esse tópico. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor, por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor como um mero olhar humano. O que é o obreiro? O obreiro é uma pessoa que faz a obra de Deus, né? Dependendo das igrejas, a função muda muito, né? Esse termo obreiro pode ser para diácono, presbítero, para auxiliar, para evangelista, para pastor, né? É um nome que representa o trabalhador. O autor fala aqui que o obreiro tem várias atribuições na igreja e isso pode gerar um perigo. O perigo de cair na rotina e ver o fato de dirigir um culto, dirigir um trabalho na igreja, seja simplesmente só um momento de rotina. E o autor fala que o obreiro tem que ser ungido, tem que ser avivado para ele não cair nessa armadilha, tá? Não ver a obra de Deus simplesmente com um olhar humano. É um cuidado que temos que ter, tá? Não olhar o culto simplesmente como mais uma programação. O obreiro avivado vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino, quando há edificação espiritual por meio de um louvor feito na presença de Deus. O autor toca aqui numa área bastante interessante, não é? E também meio polêmica. Como que a pessoa sabe que ele é ungido, que ele é avivado, né? Quais os frutos? O que acontece quando a pessoa é avivada? Então aqui o autor aborda, né, algum dessas dicas, algum desses detalhes. É quando há salvação de almas no seu trabalho, né, na sua pregação, quando pessoas mudam de vidas, né, muda de caráter, muda de vida pela palavra de Deus que você ensinou, né, quando pessoas sentem a presença de Deus pelo louvor que você cantou. São alguns aspectos que acontecem que mostram que o Espírito Santo está com você e que você é um obreiro ungido, né? Que você tem a unção do Espírito Santo. Atente aí que o autor não abordou questão de engrossar a voz, pula-pula, não é? Quebra daqui, quebra dacolá. Não, são resultados espirituais. É isso que mostra e que prova que realmente você é um obreiro ungido do Senhor. É frutos espirituais.
Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Aqui o autor aborda que esse resultado, esse fruto não vem de graça, tá? Não é relaxado não, tem que ter rotina espiritual. Jejum, oração, leitura da palavra de Deus, tem que ter isso. Às vezes nós vemos pessoas que querem ser consagradas, querem ter um crescimento na igreja, mas ele não busca praticar o que é conhecido como rotina espiritual ou disciplina espiritual, exercícios espirituais. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. O obreiro avivado, ele vive se nutrindo dessas coisas espirituais. Não é? Um obreiro avivado, ele se nutre das coisas espirituais, desses exercícios espirituais, através dessas atitudes espirituais. Que atitudes? Oração, jejum, consagração, leitura da palavra. É assim que um obreiro espiritual, que um obreiro que tem unção, age. Quer ter unção na tua vida? No teu louvor, na tua pregação, no teu ensinamento, no teu agir, no teu ministério? Faça isso aqui. Ore mais, jejue mais, busque mais, e com certeza o Espírito Santo vai distribuir no seu ministério a unção dele. A unção do Espírito na vida do crente. Uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas do que exerce vocação ministerial, pois a palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A unção do Espírito Santo não está retida aos obreiros, pastores, pregadores, cantores, não. Está disponível para todos. Com a morte de Jesus, o acesso ao Pai, o acesso ao Espírito Santo está totalmente liberado. Afinal de contas, o Espírito Santo agora habita dentro de nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o autor ainda aborda aqui uma passagem de Pedro dizendo que nós somos esse sacerdócio real. Fomos chamados, separados para anunciar as virtudes de Deus. Nós temos que ter consciência disso. O Espírito Santo está em nós, está conosco e podemos sim receber a sua unção, independente da consagração, se é diácono, evangelista, presbítero ou pastor. Está disponível para todos. Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. E assim, exercer influência em nossa família, na faculdade ou em quaisquer esfera da sociedade, sendo testemunha de Jesus sob a unção do Espírito Santo. O autor aborda aqui sobre o propósito dessa unção, o propósito da unção do Espírito Santo. E é interessante, importantíssimo, nós atentar para isso, tá? A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, né, sobre a nossa vida, não é para outra coisa a não ser para nos ajudar a anunciar Deus para a humanidade. Né? Tem gente que quer a unção do Espírito Santo para enriquecer, outros querem a unção do Espírito Santo para pregar bonito nas igrejas, para pregar nos congressos, para fazer movimento, para fazer isso e aquilo. Mas o autor que está dizendo, baseado na palavra de Deus, que a unção do Espírito Santo na vida do crente é para ajudar ele a pregar. E como é que isso funciona? Você prega que Jesus cura e o Espírito Santo lhe usa para curar alguém. Você fala que o poder de Deus liberta e o Espírito Santo lhe usa para libertar alguém, um endemoniado, um possesso, ou até mesmo pela sua pregação, pela sua palavra. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida para confirmar a palavra de Deus. Não é nível de espiritualidade, unção não é para exibicionismo, não, é para pregação da palavra, para confirmar a pregação da palavra, confirmar a nossa missão, que é anunciar essa mensagem de Deus para a humanidade. Vamos então concluir esse terceiro tópico. Nós estudamos sobre a unção na vida do obreiro
e que o obreiro tem muitas funções na igreja, muitos trabalhos, mas precisa ter cuidado, né, para não cair na rotina e achar que é só mais um evento, né, que é só mais um acontecimento no culto, não é nada mais do que isso, tem que ter esse cuidado. E para isso, esse obreiro ele precisa dos exercícios espirituais, né, para que a sua espiritualidade esteja cada vez melhor. A oração, o jejum, a consagração e a leitura da palavra. Nós aprendemos que esses exercícios espirituais são como alimentos espirituais, são como vitaminas. Afinal de contas, nós temos um corpo físico que precisa de alimento físico, né? Mas temos também uma vida espiritual, um corpo espiritual que precisa, né? E às vezes a correria corre para um lado, corre para ali, mexe com o departamento, tem 5 funções na igreja, às vezes não lhe permite orar, ler a Bíblia, se consagrar. Mude a sua rotina, reserve um tempo, principalmente você que é obreiro do Senhor. Aprendemos também que essa unção do Espírito Santo é para todos, tá? Não está retida a quem é consagrado, quem é consagrado a diácono, presbítero, pastor, bispo, evangelista. Não, a unção do Espírito Santo está disponível para todos nós, tá? Para todos os crentes da igreja. Precisamos ter ciência disso, para você não viver aí mendigando oração, corra atrás de um, corra atrás de outro. Não, Deus está acessível a todos. E nessa comunhão com Deus, pela oração, comunhão com o Espírito Santo, nós recebemos a sua unção. Nós podemos aplicar esse tópico corrigindo a atitude errada de alguns crentes, que por não conhecer a autoridade de Deus na sua vida, a unção de Deus na sua vida, vive por aí, mendigando oração. É o crente 6 horas, né? 6 horas lá por mim. Ele não quer consagrar, ele não quer congregar, ele não quer tirar um momento de oração, 5 horas da manhã, ou de madrugada, ou meia-noite, seja como for. Não, é o tempo todo dependendo dos outros. É o crente fraco o tempo todo, sempre dependendo dos outros. Ei, mude sua vida, tá? Nós estudamos aqui e está liberado aí. O acesso ao Espírito Santo é para todos. Este tópico serve também para corrigir a vida, né? Estilo de vida de obreiros relaxados. Obreiros que não oram, não jejuam, não lê a Bíblia, né? Nós temos vários obreiros que nunca leu nem o Novo Testamento todo, ainda mais a Bíblia toda. Mas quando chega no período da convenção, final de ano, por exemplo, é dando pressão no pastor o tempo todo para ser consagrado. É jogando indireta, é mandando tirar o pé do ministério. Mas você está fazendo a sua parte? Você está cumprindo com os seus exercícios espirituais? Precisa ser feito. Não para você ser consagrado, não, mas para você fazer o seu trabalho bem feito. E aí, né, dependendo da visão do seu pastor, do seu líder, a consagração virá em consequência disso. Este tópico pode ser aplicado também para corrigir alguns erros na área de consagração de obreiros. Sim, nós temos muitas igrejas que erram nesse critério. A Bíblia cita vários critérios do que tem que ser levado em conta para se consagrar um obreiro. Aqui nós aprendemos que um deles é a rotina espiritual, que o obreiro tem que orar, tem que jejuar, se consagrar, buscar o Espírito Santo. Mas muitos têm consagrado no lado da bajulação. E nós aprendemos que o caminho não é esse. O obreiro ser consagrado não é questão dele viver babando o pastor, bajulando, de almoço em almoço, de churrasco em churrasco. Não, não é isso. São os frutos produzidos pela unção do Espírito Santo na vida dele. E tem pastor que não consagra obreiro justamente por isso. Porque o obreiro não vive pagando coisa para ele, não vive na casa dele o tempo todo, não chama para almoçar, não faz isso, não bajula, não é bajulador, não é puxa-saco. Aí o pastor fala, não, mas aquele obreiro não é meu amigo. E o que é ser amigo para você? Então, o critério para se consagrar obreiro não deveria ser esse, né? Essa questão de estar de casa em casa, de estar, né, bajulando, puxando o saco, ou então sendo aquele obreiro boca aberta, amém, o tempo todo, não questiona nada, não pergunta nada, né? Nós vimos aqui que os principais critérios de um obreiro avivado
são as rotinas espirituais, né? As atividades espirituais, os exercícios espirituais. É isso que deve ser levado em conta. Bom, irmãos, chegamos agora na conclusão da lição. Vamos ver aqui o que o autor abordou, quais foram os argumentos dele para finalizar a aula de hoje. Nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Sim, o avivamento no ministério de Jesus, nós estudamos que se deu pela presença do Espírito Santo, desde o seu nascimento, o seu batismo, né, a tentação e vários outros episódios, tá? Então, o avivamento no ministério de Jesus se deu pela participação direta do Espírito Santo. Ele era Deus, mas também ele era homem e ele dependeu ali do Espírito Santo através das suas orações. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? É uma boa pergunta. Se Jesus, que já veio do céu, que faz parte da Trindade, né, tomou um corpo humano aqui, precisou orar, precisou da unção do Espírito Santo, ser ungido, consagrado pelo Espírito Santo, será que conosco seria diferente? Não. Por isso a Bíblia recomenda para nós viver no Espírito, andar no Espírito, dar lugar ao Espírito Santo, porque é através dele que vem a unção. É através do Espírito Santo que vem o poder de Deus na nossa vida, como foi na vida de Jesus. Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. A nossa vida aqui, meus irmãos, é de servir, né? De trabalhar na obra do Senhor. E a melhor maneira é sendo ungido, consagrado, autorizado pelo Espírito Santo, né? Não faça por fazer. Não faça como se fosse simplesmente um trabalho humano. Não faça a obra do Senhor relaxado. Não. Faça buscando direção do Espírito Santo. Unção, avivamento pelo Espírito Santo. E então, qual é a lição da lição que nós tiramos? Jesus veio à Terra com uma missão. Nós estamos na Terra também com uma missão. Jesus foi ungido, consagrado, autorizado pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão, que é pregar. Era pregar, né? Trazer a mensagem de Deus à Terra. Nós também precisamos da unção, do poder, da autoridade do Espírito Santo na nossa vida, como crente, como obreiro, como igreja, para cumprir a nossa missão, que é anunciar a mensagem de Deus para este mundo. Então, se o ministério de Jesus deu certo por ter sido avivado, o nosso ministério, a nossa vida também deve estar certa, avivada pelo Espírito Santo de Deus. E assim, meus irmãos, chegamos no final de mais uma lição, de mais uma aula, e eu quero agradecer a sua audiência por ter chegado até aqui. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like e compartilha aí nos grupos, aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Bora, faça agora. Copia aí, clica aí em compartilhar, copia o link aí, joga lá no grupo. Me ajuda a aumentar os inscritos e ajuda também os irmãos que precisam também estudar, né? Tem várias pessoas que às vezes recebem a oportunidade para dar aula e fica meio tenso. Eu estou aqui com esse propósito de ajudar. Estamos presentes também nas redes sociais. Tem o nosso Facebook, onde fazemos postagem, né? Tem também o nosso Instagram, onde postamos também. E no Instagram tem uma postagem especial para o Instagram, né? Que são dúvidas, são questões levantadas baseado na lição. Visita lá. E tem também o nosso WhatsApp, caso você queira entrar em contato para a ministração. Nós ministramos lições da Escola Bíblica Dominical e também seminários para professores. Sim, Deus me deu um seminário que é uma bênção e já temos aí ensinado várias escolas bíblicas dominicais crescendo aí na obra do Senhor. Se você for ministrar essa aula, que o Espírito Santo te guie, que ele te conduza, não é? E te ajude a ministrar, que ele te dê uma ótima aula e que a sua aula, na sua igreja, no seu público, possa produzir um ótimo aprendizado. Que Deus te abençoe e, se Ele nos permitir, na próxima lição estaremos aqui novamente.